Bom, talvez você possa estar se perguntando o que eu faço se eu aplicar a sequência padrão e não sentir melhora. Existem algumas possibilidades para isso e alguns motivos de que talvez não esteja funcionando. A primeira coisa que você deve avaliar é se a questão que você está trabalhando ainda é sobre o mesmo ponto inicial, ou seja, se é o mesmo aspecto, se é a mesma perturbação. Porque às vezes a mesma situação tem várias perturbações diferentes. Por exemplo, se você está se lembrando de um acidente de carro, podem ter vários momentos dentro do acidente que você se assustou e de repente você limpou uma parte e a outra parte não. Ou você vai se apresentar no público e enquanto você fez a primeira rodada, você focava no aspecto da sua preocupação do que as pessoas vão pensar. E agora você pode estar nervoso com uma outra questão relacionada. Talvez quando você teve uma lembrança de uma crítica bem específica e aí você tem que focar e pensar naquilo. Então a primeira coisa que você avalia, o problema que está me incomodando, eu estou pensando exatamente no mesmo ponto ou é um outro ponto? Se é um outro ponto, pensa naquele primeiro e veja se limpou ele. Pode ser que você tenha limpado ele não incomoda mais e agora você vai focar no segundo ponto, na segunda perturbação. Então cheque os aspectos ou as perturbações diferentes. Pode ser que eu limpei uma parte e não toda. Agora, outra opção, pode ser que não foi suficiente eu tirar bloqueios com o lado da mão e abaixo do nariz. Talvez eu ainda tenha mais reversões e mais bloqueios. Então eu vou te ensinar um terceiro ponto que ajuda a tirar esses bloqueios. Eu não costumo recomendar usar esse ponto sempre porque ele é muito chatinho, ele é dolorido. Mas em algumas vezes ele vai ser muito eficiente para tirar esses bloqueios. Nós chamamos esse ponto de ponto doído, porque ele dói mesmo, ele é bem sensível. Para você encontrar o ponto doído, volta aqui no ponto da clavícula, no ponto inicial, no V, e vai descer agora 2 a 3 centímetros e vai vir 4 dedos para o seu lado. Para o lado esquerdo de preferência, tem dos dois lados, mas é mais recomendável o lado esquerdo. Aqui você vai tatear essa região e vai apertando até achar um ponto dolorido. Não tem como você errar, ele dói. Se você não sentir um ponto que dói, é porque você ainda não achou ele. Vai apertando, tateando, doeu, é aqui. Esse é o único ponto que não é um meridiano de acupuntura. Aqui é uma glândula endócrina, é uma glândula que nós vamos estimular esfregando. Também é o único que você não vai fazer tapping. É uma glândula que reforça o sistema imunológico. Então faz o tap, você vai esfregar. Enquanto esfrega, pensa no problema, ok? E aí depois repete toda a sequência. Lado da mão, abaixo do nariz, abaixo do olho, axila, clavícula, gama 9 e os pontos. Tá? Então, segunda possibilidade, inclua o ponto doído. Seria então um outro nível de reversão psicológica. Terceira possibilidade, pode ser que você esteja com muitas toxinas no seu corpo e essas toxinas elas estão impedindo uma boa circulação dos meridianos. Dessa forma, a informação do tapping não chega no campo mental, no campo do pensamento. Por isso, é como se a informação se distorcesse, perdesse e ela não impacta a perturbação. O que você pode fazer nesse caso? Aqui, como é um curso básico, eu vou te ensinar uma técnica do nível algoritmo, onde você neutraliza as toxinas, mas você ainda não sabe identificar qual foi. Mas você já vai sentir uma grande melhora, tá? Então o primeiro ponto que você vai usar é o ponto do dedo indicador, que seria o meridiano do intestino grosso. Eu faço tapping nesse ponto e depois o lado da mão, intestino delgado. Só que com uma grande diferença aqui. Esse tapping eu vou pensar em tudo o que poderia ser uma toxina no meu corpo. Então eu vou pensar no que eu almocei, em cada alimento, em cada bebida, vou batendo. Depois eu penso no que eu tomei no café da manhã, vou batendo no dedo indicador, clavícula. Aqui eu fico um pouquinho mais, 15 segundos, na verdade 15 tappings, daria cerca de 10 segundos em cada ponto. E vai então batendo e pensando, o que poderia ser toxinas para você?
qualquer coisa que você comeu, bebeu ou inalou. Aqui é muito comum perfumes. Perfumes, eles, para muitas pessoas, bagunçam todos os hormônios. Se você já teve a experiência de usar um perfume ou ter alguém do seu lado com um perfume que te deu dor de cabeça, é porque esse perfume era tóxico para você. E essas toxinas, elas estressam demais o sistema nervoso, geram uma ansiedade muito grande. Muitos casos de depressão, síndrome do pânico, são agravados e até gerados por causa das toxinas. Se o seu corpo não está bem, as emoções também não ficam bem. Então, o que você vai fazer aqui é o tapping no dedo indicador e depois tapping do lado da mão, pensando em tudo que comeu, bebeu ou inalou. Inalação também inclui produtos de limpeza. Às vezes você fez faxina no seu ambiente, está com cheiro de cândida. Na sua roupa, sabão em pó. São muitas possibilidades. Não quer dizer que você tenha sensibilidade para tudo isso, tá? Mas pode ser que basta uma substância dessas que seu corpo não lida bem para estressar e para bloquear o tratamento. Outro indicador de toxinas é quando você fez o tapping, você melhorou e o problema voltou depois. Aí não é outro aspecto, o mesmo aspecto, melhorou e voltou. Quase sempre, se isso aconteceu para você, é por causa de toxinas. Vou colocar aqui, toxinas. Nos cursos Bootcamp e o Optimal Health, os níveis avançados, nós aprendemos técnicas para você identificar exatamente qual que é a substância que é tóxica para você e assim você pode evitar ela e também formas mais avançadas de neutralizar. É importante eu te falar que fazendo isso aqui, dedo indicador e lado da mão, você não está se tornando imune a essa substância. Você está neutralizando ela temporariamente. É como se você tivesse uma lata de lixo que está cheia, você esvazia e joga esse lixo para fora do seu corpo. Só que se você consumir de novo, aquilo volta a encher de lixo. Continua sendo lixo. Tá? Então você neutraliza temporariamente. Aqui você pode incluir remédios. Sabe remédio que te dá efeito colateral? Isso é uma das formas de diminuir os efeitos colaterais. E com as técnicas avançadas, é possível até neutralizar totalmente os efeitos colaterais, até de tratamentos com quimioterapia. É realmente um tratamento simples, mas muito eficiente. Ele vai complementar. Tá? E eu sempre oriento, se você toma um remédio, nós não temos aqui nem autorização, nem capacitação para dizer, para esse remédio, não é isso. O que eu estou falando é complementar com o tapping para eventualmente neutralizar qualquer possível efeito colateral. Ok? Só quem é seu médico e pode dizer quando parar ou não com o remédio. Tenha bastante clareza disso. Fazendo isso, aliás, é uma prática que você pode adotar no seu dia a dia. Comeu, almoçou, jantou, vai lá, vai lembrando do que você consumiu e vai batendo aqui. Um outro indicador de possíveis presenças de toxinas é quando você almoça e se sente extremamente sonolento depois. Por que vem essa sonolência? Porque o seu corpo está se desgastando para lidar com aquelas substâncias. Então consome muita energia. E aí você fica cansado, você fica sonolento. Você já deve ter tido experiência de comer algumas refeições e se sentir bem depois, porque era uma refeição muito adequada para o seu corpo. Você não precisou ficar sonolento. Tá? Então é muito importante isso daqui. E uma quarta possibilidade é que talvez esse algoritmo não seja o adequado para essa situação específica. Nesse caso, experimenta o algoritmo de trauma complexo com raiva e culpa, que é o que ensinei no bônus, tá? Esse algoritmo Coringa. Ele cobre muitas possibilidades, muitas situações diferentes. E se nada disso funcionar, procura um terapeuta especializado nos níveis avançados de TFT para te dar uma sequência específica e identificar as possíveis toxinas ou os possíveis bloqueios. Então a quarta opção seria um algoritmo alternativo, né? No caso aqui você aprendeu o de trauma. Fazendo esses
4 check-ups, essas 4 possibilidades, você aumenta ainda mais o seu índice de sucesso.